Direito do Trabalho, 32º Exame de Ordem, revisão, contrato de trabalho. Olá! Fala galera do 32º Exame de Ordem! Que alegria estar aqui com vocês para as nossas aulas de revisão. E eu vou explicar um pouquinho como é que isso vai funcionar. Nós teremos aqui 3 aulas de revisão para a sua primeira fase do 32º Exame de Ordem da disciplina de Direito do Trabalho. Nessas aulas, pessoal, nós vamos tratar aqui dos temas que mais caem no nosso exame de ordem. Nós vamos tratar daqueles assuntos que são mais cobrados na sua prova e que podem voltar a aparecer. Nós, então, separamos nessas 3 aulas o nosso top das matérias mais cobradas dentro da nossa disciplina de Direito do Trabalho. E aí nós vamos fazer uma revisão falando dos aspectos principais de cada um desses pontos e vamos trabalhar com muitas questões da nossa prova para que você saiba como que esses assuntos são cobrados no nosso exame de ordem e para que você esteja programado para gabaritar a nossa disciplina de Direito do Trabalho na primeira fase do 32º Exame de Ordem. Combinado, pessoal? Então, bora comigo, vamos começar. Nosso primeiro assunto será contrato de trabalho. E vamos começar falando do conceito do nosso contrato de trabalho. Nós podemos dizer, pessoal, que o contrato é um acordo, um ajuste de vontade entre as partes. E o nosso contrato de trabalho, sendo esse ajuste de vontade entre as partes, empregado e empregador, faz surgir a relação de emprego. Demonstra aqui a existência do vínculo empregatício, perfeito? Então, quando falamos de contrato de trabalho, estamos falando daquele ajuste de vontade entre as partes para fazer nascer a relação de emprego, para surgir o vínculo empregatício. E esse nosso contrato de trabalho, pessoal, ele pode ser firmado de algumas maneiras. Nós temos uma classificação aqui para que o contrato de trabalho seja firmado entre as partes. Venha comigo, observem na tela. Então, nós podemos perceber que o nosso contrato individual de trabalho, ele pode ser acordado tácita ou expressamente, pessoal. Então, ele pode ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, também por prazo determinado ou indeterminado, ou então para a prestação de trabalho intermitente. Olha só, então, primeira classificação, pessoal. Contrato de trabalho, ele pode ser firmado de forma tácita ou expressa. De forma tácita, que é quando esta formação deixa algumas dúvidas. Então, neste contrato de trabalho tácito, nós temos algumas dúvidas acerca da sua existência, porque as condições para a realização desse trabalho não foram pré-definidas entre as partes. Já o contrato de trabalho expresso é aquele que não deixa dúvidas. Não deixa dúvidas, já que todas as condições foram previamente acordadas entre as partes. Então, eu tenho aqui a definição entre empregado e empregador, de forma prévia, de qual será a função, de qual será a jornada, de qual será o salário e assim por diante, beleza? Então, todas as condições são previamente acordadas nesse contrato expresso, por isso ele não deixa dúvidas da sua existência. Deste contrato expresso, nós podemos ter o contrato firmado de forma verbal e o contrato firmado de forma escrita. Contrato de trabalho, então, ele tem um traço de informalidade muito grande, permitindo, então, que esse contrato seja firmado até mesmo de forma verbal, não é mesmo? Eu chego lá para Maria e pergunto para Maria: Maria, você quer trabalhar comigo? Olha, a função vai ser tal, o salário vai ser R$2.000, você vai realizar uma jornada de 8 horas diárias de segunda a sexta-feira. Combinado? Perfeito. Assim nasceu um contrato de trabalho expresso, com todas as condições previamente estipuladas de forma verbal. Ou então o contrato de trabalho escrito, que é a regra, que é o contrato de trabalho com o registro na CTPS, na carteira de trabalho, contrato com cláusulas assinado por ambas as partes. Então, contrato expresso não deixa dúvidas de forma
escrita. Maravilha! Este contrato, pessoal, de trabalho, ele ainda pode ser firmado por prazo determinado, quando eu tenho uma data específica, um termo pré-fixado para o seu encerramento, ou então eu posso ter um contrato de trabalho por prazo indeterminado, quando eu não tenho uma data, eu não tenho um tempo exato para o encerramento do contrato. Inclusive, o contrato por prazo indeterminado é a nossa regra, beleza? E ainda temos, pessoal, o contrato intermitente, chamado contrato de trabalho intermitente, que é uma novidade trazida pela nossa reforma trabalhista, pode inclusive aparecer lá na nossa prova, tá, pessoal? A nossa FGV, a nossa Fundação Getúlio Vargas, que elabora o nosso exame de ordem, tem gostado nos últimos exames de cobrar muita coisa acerca da reforma trabalhista, então é bom ficar ligado, tranquilo? Contrato de trabalho intermitente, pessoal, é aquele contrato de trabalho que apresenta uma alternância de períodos de prestação de serviços e períodos de inatividade. Então, o empregado vai prestar os serviços nessa modalidade de contrato somente quando ele for convocado pelo empregador. Então, o empregador convoca quando houver a necessidade da prestação de serviços, o empregado trabalha em determinado período e quando não houver a necessidade dos seus préstimos, o contrato ficará suspenso, beleza? Então, contrato de trabalho intermitente é essa novidade trazida pela reforma trabalhista, onde nós temos essa alternância de períodos de prestação de serviços e períodos de inatividade. Perfeito! Então, agora nós sabemos o conceitinho do nosso contrato de trabalho e já conhecemos a classificação nessa nossa retomada de conteúdos, beleza? Conteúdos mais importantes para a nossa prova. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para a possibilidade da inclusão da cláusula compromissória de arbitragem no contrato de trabalho. Olha só, isso é uma coisa que foi cobrada nos últimos exames de ordem, é novidade da nossa reforma trabalhista e pode voltar a aparecer, beleza? Cláusula compromissória de arbitragem. Eu tenho essa possibilidade, então, de incluir esta cláusula no contrato de trabalho para adotar um meio alternativo de solução dos conflitos trabalhistas, no qual nós tiramos o poder de análise, de solução desse conflito do Poder Judiciário e delegamos esse poder de solução do conflito trabalhista, surgido desse contrato, a arbitragem, a esse meio alternativo de solução dos conflitos, beleza? Pessoal, é possível, então, hoje, pós-reforma trabalhista, incluir essa cláusula compromissória da arbitragem para adotar, então, a arbitragem como meio de solução dos conflitos? No contrato individual de trabalho, é possível? Sim, é possível, pessoal. Antes era possível a utilização da arbitragem somente em dissídios coletivos, não é mesmo? Agora não. Agora eu posso incluir, então, essa cláusula compromissória de arbitragem no contrato individual de trabalho, para a solução de conflitos individuais. Porém, para isso, nós precisamos observar alguns requisitos. O que a gente vai ter que observar aqui, pessoal? Salário do empregado. Para que eu possa adotar a arbitragem, o empregado precisa receber um salário superior a 2 vezes o limite do RGPS, do Regime Geral de Previdência Social, ou seja, teto do INSS. Então, o empregado precisa ter um salário superior a 2 vezes o limite do RGPS, do Regime Geral de Previdência Social, do teto do INSS, perfeito? Esse valor hoje, pessoal, vai dar em torno aí de R$ 12.800, um pouquinho mais, tá? Então, nós teremos aí esse valor, né, o empregado precisa receber um salário acima deste valor para que seja possível, então, incluir a cláusula compromissória de arbitragem.
Além do valor do salário, pessoal, além do valor do salário do empregado, eu preciso observar também para a inclusão dessa cláusula, que essa cláusula precisa ser incluída por iniciativa do empregado ou então com a sua concordância expressa, tá legal? Então, o empregado precisa ter iniciativa de adotar a cláusula compromissória de arbitragem ou então ele precisa concordar expressamente. Então, se eu tiver ali no próprio contrato de trabalho a inclusão de uma cláusula, da cláusula compromissória de arbitragem, e o empregado expressamente assinou esse contrato com a cláusula, ok, né? Desde que se respeite o valor do salário para a inclusão da cláusula, beleza? Então venha comigo, observem aqui comigo na tela para a gente fixar, pessoal. Artigo 507A da nossa CLT. Então, é possível agora, nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, beleza? Poderá ser, então, pactuada a cláusula compromissória, desde que por iniciativa do empregado ou mediante sua concordância expressa, beleza? Então é possível incluir a cláusula sim, mas eu preciso observar esses requisitos. Vamos verificar como que isso é cobrado no nosso exame de ordem? Vem, vamos resolver uma questãozinha sobre isso. Vamos lá. Olha só, pessoal, o que nós temos na nossa questão? Gervásia é empregada na Lanchonete Pará desde fevereiro de 2018, exercendo a função de atendente e recebendo o valor correspondente a um salário mínimo por mês. Então vejam aqui o valor do salário, um salário mínimo por mês. Acerca da cláusula compromissória de arbitragem que o empregador pretende inserir no contrato da empregada, de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá, alternativa A. A inserção não é possível, porque no direito do trabalho não cabe arbitragem em lides individuais. Isso não é mais verdade, pessoal, beleza? Porque é possível inclusão, inclusive, em lides individuais. Alternativa B. A cláusula compromissória de arbitragem não poderá ser inserida no contrato citado em razão do salário recebido pela empregada. Perfeito! Não posso incluir a cláusula compromissória de arbitragem neste caso, porque a empregada recebe somente um salário mínimo mensal. Então, é por esse motivo que eu não posso incluir a cláusula compromissória de arbitragem neste contrato. Beleza? Não há óbice, alternativa C. Não há óbice a inserção de cláusula compromissória de arbitragem nos contratos de trabalho, inclusive no de Gervásia. Sim, a óbice, nós temos que observar os requisitos legais. Alternativa D. A cláusula de arbitragem pode ser inserida em todos os contratos de trabalho, sendo admitida de forma expressa ou tácita. Então, ela não pode ser inserida em todos os contratos, eu tenho que observar os requisitos legais, e eu só posso incluir de forma expressa, mediante iniciativa do empregado ou sua concordância expressa. Maravilha? Perfeito? Vamos prosseguir para o nosso próximo assunto. Vamos falar agora de alguns contratos especiais, que apresentam algumas regrinhas diferenciadas, que são importantes aqui e que têm sido cobradas na nossa prova. O primeiro contrato especial que eu quero falar com vocês é sobre o teletrabalho. Pessoal, eu não sou vidente, eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que esse assunto aqui tem uma forte tendência de aparecer na sua prova, beleza? Eu vou dizer para vocês por quê. Eu acho que esse assunto tem uma forte tendência de cair na sua prova, porque o teletrabalho ganhou muita força agora durante a pandemia, em razão do coronavírus, Covid-19, não é verdade? Nós tivemos aí um crescimento da adoção do teletrabalho pelas empresas. Então, por isso, por ser um assunto novo, que teve algumas regulamentações trazidas com a reforma trabalhista, e por ser um assunto muito atual, de acordo com o nosso contexto, eu acho que a nossa FGV pode trazer aí uma questãozinha sobre isso, beleza? Então coloca lá um asterisco, deixa colorido aí no seu material, porque eu acho que esse assunto tem aqui uma forte tendência de aparecer na sua prova, beleza? Teletrabalho, pessoal. Teletrabalho é aquele trabalho realizado à distância. Quando o empregado trabalha
preponderantemente, ou seja, na maior parte do tempo, fora das dependências do empregador. Então, o empregado trabalha de outro local, trabalha de casa, trabalha em home office, beleza? Fora das dependências do empregador na maior parte do tempo, utilizando de meios de tecnologia de comunicação e informação. Ou seja, o empregado, para realizar as suas atividades, ele utiliza a internet, ele utiliza o computador, o notebook, o tablet, o smartphone, o sistema informatizado, beleza? Então, esse é o nosso teletrabalhador. É aquele que trabalha preponderantemente fora das dependências do empregador, beleza? Utilizando de tecnologias da comunicação e da informação, perfeito? Então, esse é o nosso teletrabalhador. Um detalhe importante, pessoal, o comparecimento do empregado às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que dependam da sua presença lá nas dependências do empregador, não descaracteriza o teletrabalho, beleza? Então, isso é importante. Se o empregado precisa ir, por exemplo, até a empresa, né? Ele precisa chegar lá pessoalmente na empresa uma vez por semana, por exemplo, para entregar um relatório, para assinar algum documento, isso não vai descaracterizar o regime de teletrabalho, beleza? Então, o comparecimento do empregado às dependências do empregador não descaracteriza o regime de teletrabalho. Até porque nós falamos agora que o teletrabalho, ele é realizado preponderantemente, na maior parte do tempo, fora das dependências do empregador. Beleza? Então, vamos sistematizar isso aqui, pessoal. Olha só, nosso teletrabalho, então, é aquele exercido preponderantemente fora das dependências do empregador, utilizando, então, de tecnologias da informação e de comunicação. Então, o empregado utiliza a internet, o computador, o smartphone, o sistema informatizado e assim por diante, beleza? Coisas importantes acerca do teletrabalho, pessoal. Controle de jornada, fruto da reforma trabalhista, artigo 62, inciso 3 da nossa CLT. O teletrabalhador, pessoal, ele não sofre, isso que vocês têm que guardar para prova, beleza? A nossa FGV está cobrando letra de lei. Então, não queiram problematizar isso, porque nós temos que nos preocupar neste momento com aquilo que pode cair na nossa prova, beleza? O que pode cair na nossa prova, pessoal? Letra de lei, letra de súmula. Então, não vamos aqui problematizar. O que nos interessa acerca desse controle de jornada para o teletrabalho é o que está ali no artigo 62, inciso 3, tá? E o que diz no artigo 62, inciso 3? Vai dizer o seguinte, que o teletrabalhador não tem controle de jornada, ele está excluído do controle de jornada. Ou seja, o teletrabalhador, já que ele não possui controle de jornada, tá? Ele não terá a sua jornada de trabalho controlada, consequentemente, ele não tem direito ao recebimento de horas extraordinárias, ele não tem direito ao recebimento de indenização por intervalos não observados, intervalo intra-jornada, interjornadas. Ele não tem direito ao adicional noturno, beleza? Porque ele não tem controle de jornada. Então, o teletrabalhador, pela reforma trabalhista, não sofre o controle de jornada. Perfeito? Que mais que importante? Alteração contratual. Olha só, alteração contratual, regrinha prevista no artigo 75C da CLT. O que a gente tem que gravar aqui, pessoal? É possível, então, professora, que o empregado que foi contratado para trabalhar no regime presencial, para trabalhar lá nas dependências do empregador, né, na modalidade clássica, é possível, então, que o empregador faça alteração do contrato desse empregado para que ele passe a trabalhar em regime de teletrabalho, em casa, em home office, utilizando lá de tecnologias de informação e de comunicação? Sim, é possível. Só que para que essa alteração aconteça do presencial para o teletrabalho, nós vamos precisar do mútuo consentimento, ou seja, o empregado precisa concordar com essa alteração contratual. Fácil de fazer uma relação para isso, para lembrar tranquilamente na hora da prova. Pensa assim, ó. Imagina que você trabalha no modelo
presencial, clássico, lá nas dependências do empregador, cumprindo horário bonitinho, né? Tudo certinho. Você trabalha lá presencialmente. E o seu empregador agora quer passar você para o regime de teletrabalho. Só que você tem 5 cachorros, 3 gatos, 2 filhos, né? Você tem mais um periquito, 2 papagaios e o marido ainda para ajudar, né? Ou uma esposa. Então imagina só a sua situação, né? Você, na sua casa, você tem tudo isso, né? Você tem todo esse zoológico lá, criança, esposa, marido, né? Então é aquela confusão lá na sua casa sempre, né? Aquela coisa bem movimentada. E aí o seu empregador quer passar você agora para o regime de teletrabalho. Você tem condições de realizar as suas atividades em casa? Acredito que não, né? Acredito que não vai dar muito certo. Então você vai concordar com essa alteração para o regime de teletrabalho? Não, você só consegue trabalhar nas dependências do empregador. Então, por isso que do regime presencial para o regime de teletrabalho, nós precisamos da concordância do empregado, beleza? Agora, e se for o contrário, professora, né? Imagine que eu estou trabalhando em regime de teletrabalho em casa, eu tenho minha flexibilidade de horário, né? Eu estou trabalhando ali em regime de teletrabalho, em home office. E agora o meu empregador quer que eu trabalhe presencialmente, no modelo clássico. O meu empregador agora pode fazer esta alteração? Sim. Meu empregador vai precisar da minha concordância? Não. Agora, esta alteração será feita por determinação do empregador, perfeito? Então, o empregador determina o retorno do empregado ou a alteração original do empregado ao regime presencial, já que o regime presencial é o modelo clássico, não é mesmo? É o normal. Então, esta alteração pode ser feita por determinação do empregador. Não precisamos da concordância do empregado nesse caso. Mas o empregador terá que observar um período mínimo de transição de 15 dias, beleza? Então, o empregador tem que respeitar aí esse período mínimo de transição de 15 dias, justamente para que o empregado possa se organizar para trabalhar presencialmente, já que ele tinha essa flexibilidade de horário, de repente ele ficava com o filho em casa, agora ele vai precisar organizar toda a logística para que ele possa trabalhar presencialmente, cumprindo horário, jornada e etc. Perfeito? Então, esta alteração do teletrabalho para o presencial não necessita da concordância do empregado, ela é feita por determinação do empregador, desde que o empregador respeite o período de transição mínimo de 15 dias, beleza? Vamos ver isso na prova, pessoal? Vamos lá, nossa questãozinha. Vamos lá. Uma sociedade empresária do ramo de informática, visando a redução de custos, decidiu colocar metade de seus funcionários em teletrabalho, com a possibilidade de revogação caso não desse certo. Sobre o regime de teletrabalho, com base na legislação trabalhista em vigor, assinale a afirmativa correta. Vamos lá? Alternativa A. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Perfeita alternativa A. Então, essa alteração para o regime presencial pode ser feita por determinação do empregador, respeitando o prazo de transição de 15 dias. Todas as alterações, pessoal, elas precisam ser registradas em aditivo contratual. Perfeita, corretíssima alternativa A. Alternativa B. Os materiais fornecidos pelo empregador para a realização do teletrabalho representam utilidades e integram a remuneração do empregado. Não representam utilidades, não integram a remuneração do empregado, porque são recursos para o trabalho, então não integram a remuneração do empregado. Alternativa C. A jornada do empregado em teletrabalho que exceder o limite constitucional será paga como hora extra. Não, pessoal, não será paga como hora extra porque lembra que pela nossa reforma trabalhista, teletrabalho não tem controle de jornada, ok? Alternativa D. A empresa pode implementar, por vontade própria, o teletrabalho, sendo desnecessária a concordância expressa do empregado, já que seria mais vantajoso para ele. Não, pessoal, não será
desnecessária a concordância. Nesse caso, para a alteração ao regime de teletrabalho, o empregado precisa concordar expressamente com a alteração. Perfeito, maravilha, vamos para mais uma questãozinha sobre esse mesmo assunto. Rogério foi admitido em 8/12/2017 em uma locadora de automóveis como responsável pelo setor de contratos, razão pela qual não necessitava comparecer diariamente à empresa, pois as locações eram feitas online. Rogério comparecia à locadora uma vez por semana para conferir, então ele comparecia à locadora uma vez por semana, para conferir e assinar as notas de devolução dos automóveis. Assim, Rogério trabalhava em sua residência, com todo o equipamento fornecido pelo empregador, sendo que seu contrato de trabalho previa expressamente o trabalho remoto à distância e as atividades desempenhadas. Após um ano trabalhado desse modo, o empregador entendeu que Rogério deveria trabalhar nas dependências da empresa, então deveria passar a trabalhar no regime presencial. A decisão foi comunicada a Rogério por meio de termo aditivo do contrato de trabalho, assinado por ele, com 30 dias de antecedência. Então vejam que o empregado trabalhava no regime de teletrabalho, foi comunicado pela empresa com 30 dias de antecedência para que passasse ao regime presencial. Maravilha! Ao ser dispensado em momento posterior, Rogério procurou você como advogado, indagando sobre possível ação trabalhista por causa desta situação. Sobre a hipótese de ajuizamento ou não da referida ação, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Alternativa A. Não se tratando da modalidade de teletrabalho, deverá ser requerida a desconsideração do trabalho em domicílio, já que havia comparecimento semanal nas dependências do empregador. Mentira, né, pessoal? Se trata de teletrabalho, já que o comparecimento do empregado às dependências do empregador não descaracteriza o regime de teletrabalho. Alternativa B. Não deverá ser requerido o pagamento de horas extras pelo trabalho sem limite de horário, dado o trabalho em domicílio. Porém, poderá ser requerido o trabalho extraordinário em virtude das ausências de intervalo de 11 horas entre os dias de trabalho, bem como intervalo para repouso e alimentação. Não poderá ser requerido, pessoal, porque o teletrabalho não tem controle de jornada. Alternativa C. Em vista da modalidade de teletrabalho, a narrativa não demonstra qualquer irregularidade a ser requerida em eventual demanda trabalhista. Perfeito, né? Nós não observamos nenhuma irregularidade, já que a alteração foi registrada em aditivo contratual, isso pode ser feito por mera determinação do empregador, foi respeitado o prazo mínimo de transição, não temos nenhum problema, tá tudo certo, é regime de teletrabalho, então não há nenhuma irregularidade. Maravilha! Alternativa D. Deverá ser requerido os valores correspondentes aos equipamentos usados para o trabalho em domicílio sejam considerados salário e utilidade. Não serão considerados salário e utilidade, porque são equipamentos para o trabalho, indispensáveis para a realização dos serviços. Então não há que se falar em inclusão desses equipamentos na remuneração do empregado. Perfeito, pessoal. Vamos prosseguir agora para falar um pouquinho sobre o trabalho doméstico, tá? Outro contratinho especial. Sobre o trabalho doméstico, vocês precisam saber, principalmente, os seus requisitos, que estão no artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015. Então, como é que a gente verifica que estamos diante de uma situação de trabalho doméstico? Nós precisamos observar que o doméstico ele vai trabalhar sempre para empregador pessoa física, pessoa ou família, em âmbito residencial, então o empregado vai trabalhar, vai prestar os seus serviços no âmbito residencial do empregador, seja no domicílio, seja na casa de campo, na casa de praia, que são extensões da residência, perfeito? Esse trabalho precisa ser realizado mais de 2 vezes na semana, então o trabalho precisa ser realizado pelo menos 3 vezes por semana, e a atividade não pode ter finalidade lucrativa.
Então, a partir do momento que o empregado estiver inserido na finalidade lucrativa, ele deixa de ser empregado doméstico. Imagina, por exemplo, um advogado que tem o seu escritório de advocacia instalado dentro da sua casa e tem uma empregada doméstica. E essa empregada doméstica começa a atender os clientes na porta, levar até o escritório, atender o telefone do escritório, anotar recado, levar cafezinho para os clientes, tirar cópia de documentos, escanear documentos, e uma série de outras atividades. Neste caso, a empregada passa a estar inserida na atividade lucrativa do seu empregador, então deixou de ser empregada doméstica, beleza? Então, muito importante que a gente conheça esses requisitos para a caracterização do trabalho doméstico. Outra coisa importante também é saber que empregado doméstico precisa ter mais de 18 anos, então para regular contratação, empregado doméstico precisa ter mais de 18 anos. Vamos observar uma questãozinha sobre o tema? Vamos lá. Paula trabalha na residência de Silvia 3 vezes na semana como passadeira. Então, observem, trabalho realizado 3 vezes na semana em âmbito residencial para empregadora pessoa física e atividade de finalidade não lucrativa. Percebam os nossos requisitos aqui. Em geral, comparece às segundas, quartas e sextas, mas, se necessário, mediante comunicação prévia, comparece em outro dia da semana, exceto sábados, domingos e feriados. Então, percebam que existe aqui uma subordinação. A CTPS não foi assinada e o pagamento é por dia de trabalho. Quando Paula não comparece, não recebe o pagamento e não sofre punição. Mas Silvia costuma sempre pedir que a ausência seja previamente comunicada. Paula procura você como advogado ou advogada com dúvida acerca de sua situação jurídica. À luz da legislação específica em vigor, assinale a opção que contempla a situação de Paula. Pessoal, Paula, ela é empregada doméstica. Então, a Paula, ela é empregada doméstica, porque nós observamos aqui os requisitos que estão presentes no artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015. Maravilha! Vamos falar um pouquinho agora sobre as nulidades que podem existir nesse nosso contrato de trabalho, tá? Nós temos a possibilidade de 2 nulidades aqui aparecerem, né, no nosso contrato de trabalho. Nós podemos observar um trabalho proibido ou um trabalho ilícito. Trabalho proibido, pessoal, é aquele realizado em desconformidade com a legislação trabalhista. Então, eu tenho um objeto do contrato que ele é lícito, porém, ele está sendo desenvolvido em desconformidade com a nossa legislação, tornando-se, assim, um trabalho proibido com a existência de uma nulidade. Esta nulidade, ela gera efeito somente a partir da sua declaração, o que significa que o contrato de trabalho ele vai gerar efeitos enquanto vigorar, até para proteger o próprio trabalhador, não é mesmo? Já que nós temos aqui somente um trabalho sendo exercido em desconformidade com a lei e não com um objeto por si só ilícito do contrato. Exemplos aqui desse nosso trabalho proibido, desta nulidade, pessoal. Primeiro exemplo. Quando eu observo um menor de 18 anos em atividade perigosa, insalubre ou trabalhando no período noturno. Então, nossa Constituição Federal, ela proíbe este tipo de atividade. Assim como proíbe também, como falamos agora, o trabalho de domésticos menores de 18 anos. Então, se eu observar um contrato nessas condições, eu terei uma nulidade, eu terei um trabalho proibido. Perfeito. Outro exemplo de trabalho proibido, do policial militar. Policial militar que trabalha para iniciativa privada. Então, o policial militar ele não pode trabalhar na iniciativa privada. Mas imagina que ele está trabalhando. Ele é, por exemplo, um segurança de uma farmácia, de um supermercado, quando ele não está a serviço da corporação, certo? E ele tem todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego. Ele tem a subordinação, a habitualidade, a onerosidade, a pessoalidade, né? Então, nós observamos o SHOP, que nós chamamos de SHOP, né? Os nossos requisitos caracterizadores da relação de emprego, lá do artigo 3º da CLT. Imagine que com a iniciativa privada estão configurados. Esse policial militar está realizando um trabalho proibido, em desconformidade
com a lei. E aí nós temos súmula do TST no sentido de que a relação de emprego com a iniciativa privada desse policial militar pode ser reconhecida, será reconhecida se existentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego. Porém, isso não afasta a aplicação de penalidades previstas no Estatuto do Policial Militar. Então, eu posso reconhecer o vínculo empregatício desse policial militar com a iniciativa privada, porém, isso não afasta a aplicação de penalidades a ele, beleza? E agora o trabalho ilícito, pessoal. O trabalho ilícito é aquele em que o próprio objeto do contrato de trabalho é configurado como crime ou como contravenção penal. Então, imagina que eu tenho um contrato de trabalho que envolve a prestação de serviços para o tráfico de drogas, certo? Eu terei um trabalho ilícito, eu terei uma nulidade, porque o próprio objeto do contrato é configurado como crime. Neste caso, esse contrato de trabalho não vai gerar nenhum efeito, porque a nossa legislação trabalhista ela não poderia ser utilizada para regularizar esses crimes e contravenções penais. Por isso, quando eu tenho um trabalho ilícito, cujo objeto do contrato é um crime ou é uma contravenção penal, o contrato de trabalho não gera nenhum efeito, nós não teremos o reconhecimento de nenhum vínculo empregatício, como é o caso do apontador do jogo do bicho, já que nós temos orientação jurisprudencial do TST que determina nesse sentido. Perfeito? Maravilha? Vamos para as nossas questões, pessoal, sobre esse tema? Vamos lá. Paulo é policial militar da ativa da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Como policial militar, ele trabalha em regime de escala 24 por 72 horas. Nos dias em que não tem plantão no quartel, atua como segurança em uma joalheria de um shopping center, onde tem que trabalhar 3 dias por semana, não pode. Então vejam aqui, trabalha 3 dias por semana, não pode se fazer substituir por ninguém, então temos a habitualidade, temos a pessoalidade, recebe remuneração fixa mensal, então temos onerosidade, tem que cumprir uma rotina de 8 horas a cada dia laborado, então novamente a habitualidade, e os comandos do trabalho são repassados pelo gerente geral da loja, então comandos nós temos subordinação. Sendo que ainda ajuda nas arrumações de estoque, na conferência de mercadorias e em algumas outras funções internas. Paulo não teve a CTPS anotada pela joalheria. Diante dessa situação, à luz das normas da CLT e da jurisprudência consolidada do TST, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá, alternativa A. Estão preenchidos os requisitos da relação de emprego, razão pela qual Paulo tem o vínculo empregatício com a joalheria, independentemente do fato de ser policial militar da ativa e de sofrer eventual punição disciplinar administrativa prevista no Estatuto do Policial Militar. Perfeita alternativa A, pessoal. Percebam, como ele tem todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego, mesmo sendo policial militar, ele terá o reconhecimento do vínculo empregatício. Porém, isso não impede a aplicação das penalidades previstas no Estatuto do Policial Militar. Perfeita a alternativa A. Vamos já passar para a nossa próxima questãozinha sobre o tema. Vamos lá. Vera Lúcia tem 17 anos e foi contratada como atendente em uma loja de conveniência, trabalhando em escala 12 por 36 horas, no horário das 19 às 7. Pessoal, percebam, a Vera Lúcia tem 17 anos e ela está trabalhando no período compreendido entre as 19 às 7 horas, ou seja, temos aqui um trabalho realizado no período noturno, já que o período noturno é aquele compreendido entre as 22 horas até as 5 horas do dia seguinte. Então, nós temos uma menor de 18 anos que está trabalhando no período noturno. A nossa legislação permite esse trabalho noturno para menores de 18 anos? Não. Então, já temos aqui uma irregularidade, uma nulidade e um trabalho proibido. Vamos lá. Com pausa alimentar de 1 hora. Essa escala é prevista no acordo coletivo assinado pela loja com o sindicato de classe em vigor. A empregada teve essa TPS assinada e tem como atribuições auxiliar os clientes, receber o pagamento das compras e dar o troco quando necessário. Diante do quadro apresentado e das normas legais, assinale a afirmativa correta. A hipótese trata de trabalho proibido, com certeza, né? Nós temos aqui um trabalho
proibido. Menor de 18 anos trabalhando no período noturno configura uma nulidade, um trabalho proibido. Contrato é plenamente válido? Não. A situação retrata caso de atividade com objeto ilícito? Não, né? O objeto não é ilícito, o objeto é lícito, porém ele está sendo realizado em desconformidade com a lei. E por ter 17 anos, Vera Lúcia fica impedida de trabalhar em escala 12/36, devendo ser alterada a jornada. O problema aqui, pessoal, é o período noturno e não a escala. Perfeito? Maravilha! Falamos das nulidades do nosso contrato. Agora vamos falar um pouquinho sobre alteração e transferência do contrato de trabalho, tá? Alteração no nosso contrato de trabalho. Posso fazer alteração no contrato? Posso. Quais são os requisitos, como regra geral, que eu preciso observar, que estão presentes lá no artigo 468 da nossa CLT. Para que eu possa realizar alteração contratual, eu preciso, em regra, do consentimento do empregado, então o empregado precisa concordar com a alteração, e ainda essa alteração contratual não pode trazer um prejuízo para o trabalhador. É lógico que esta é a regra geral, temos algumas exceções, como é o caso da reversão. Então, o empregado que ocupa um cargo de confiança na empresa, por exemplo, ele pode reverter ao cargo originário sem que isso caracterize, então, uma alteração unilateral. Beleza? Então, essa é uma exceção. Mas, em regra, eu preciso, para realizar a alteração contratual, do consentimento do empregado e a alteração não poderá causar um prejuízo ao trabalhador. Maravilha? E com relação à transferência, pessoal? A transferência prevista lá no artigo 469 da CLT agora, ela vai acontecer quando? Quando é que eu vou efetivamente observar a transferência? Eu vou observar a transferência quando houver a mudança de domicílio. Então, o empregado precisa ter alterado o seu domicílio, local da sua residência, para que se configure efetivamente a transferência, certo? Imagina, por exemplo, um empregado que trabalha na cidade de Curitiba, aqui na cidade de Curitiba, Paraná, e passa a trabalhar na cidade de São José dos Pinhais, que pertence à região metropolitana aqui de Curitiba, Paraná. Esse empregado vai precisar mudar o seu domicílio? Não, né? Ele não precisa mudar o domicílio para essa alteração circunstancial. Eu terei, então, aqui uma transferência? Não, porque transferência é somente quando tem mudança de domicílio. O empregado que, por exemplo, trabalhava em Curitiba, Paraná, e passa a trabalhar em São Paulo, capital. Aí sim, aqui nós temos uma transferência porque haverá necessidade de mudança de domicílio. Certo? Além disso, pessoal, em regra, nós precisamos do consentimento do empregado para realizar essa transferência. Então, em regra, o empregado precisará concordar. Mas, nos próprios parágrafos do artigo 469, nós temos algumas exceções a essa concordância do empregado. Nós temos situações em que o empregado poderá ser transferido mesmo sem o seu consentimento. Vem comigo para a tela, vamos esquematizar aqui quais são essas exceções, pessoal. Então, primeira situação em que o empregado pode ser transferido mesmo sem o seu consentimento, quando ele ocupa cargo de confiança. Beleza? Então, quando o empregado ocupar um cargo de confiança, ele poderá ser transferido mediante necessidade de serviço sem o seu consentimento. Quando mais, pessoal? Quando eu observar aqui um empregado que possui uma condição explícita ou implícita no contrato de trabalho. Então, condição explícita, quando no contrato de trabalho foi incluída uma cláusula que permite a transferência do empregado para outra localidade em algum momento. Então, nós temos uma cláusula explícita que permite a transferência sem a concordância do empregado. Ou uma condição implícita, que permite a transferência do empregado sem o seu consentimento. O empregado, por exemplo, que é circense, trabalha no circo. Então, nós temos uma condição implícita aqui de que ele não vai trabalhar sempre na mesma localidade, né? O circo, então, ele fica andando por diversos locais. Então, o empregado, ele tem uma condição implícita para que a sua transferência possa ser realizada mediante necessidade de serviço sem o seu consentimento. E por fim, pessoal, última aqui exceção é quando nós temos uma situação de extinção do estabelecimento.
Beleza? Então, quando ocorrer a extinção do estabelecimento, é possível a transferência do empregado para outra localidade, nesse caso até mesmo para privilegiar o princípio da continuidade da relação de emprego. Beleza? Então, em regra, pessoal, para realizar transferência, nós precisamos da concordância do empregado, exceto nessas 3 situações aqui que nós falamos agora. Beleza? Vamos então para a nossa questãozinha sobre o assunto, pessoal. João e Maria são casados e trabalham na mesma empresa, localizada em Fortaleza, Ceará. Maria ocupa cargo de confiança e, por absoluta necessidade do serviço, será transferida para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, lá devendo fixar residência. Então, percebam, ela vai passar de Fortaleza para Porto Alegre. Em razão da distância, então, ela vai fixar residência, ou seja, tem mudança de domicílio. Diante da situação retratada e da legislação em vigor, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. A transferência não poderá ser realizada, porque o núcleo familiar será desfeito, daí por ser vedada por lei. Não, pessoal, ela pode ser realizada, não tem nada na lei que diga a respeito disso. A transferência poderá ser realizada, mas como o casal ficará separado, isso deverá durar no máximo 1 ano. Não temos duração máxima neste caso, definida pela nossa legislação também, ou pela nossa jurisprudência. Alternativa C. João terá direito, pela CLT, a ser transferido para o mesmo local da esposa e, com isso, manter a família unida. Não, pessoal, não há esse direito previsto na nossa legislação. E, por fim, a alternativa D. Não há óbice para a transferência, que poderá ser realizada sem que haja obrigação de a empresa transferir João. Perfeito. Então, nós temos aqui a possibilidade de transferência. A empregada, ela tinha um cargo de confiança. Não é necessária a sua concordância para a transferência para outra localidade. Portanto, a transferência em razão da necessidade de serviço, ela é lícita, não há nenhum óbice legal, não haverá necessidade de transferir o marido também, beleza? Para a gente fechar, pessoal, vamos falar rapidamente de suspensão e interrupção contratual. Suspensão e interrupção. Quais são os pontos em comum, pessoal? Pontos em comum são que em ambas as situações, o empregado não está trabalhando. Então, o empregado não presta o seu serviço durante as situações de suspensão e de interrupção contratual. Porém, em ambas as hipóteses, o contrato de trabalho continua intacto, inalterado, o que significa que durante situações de suspensão ou interrupção contratual, eu não poderei encerrar o contrato de trabalho. Eu não poderia aplicar a extinção contratual durante essas situações, perfeito? Então, suspensão e interrupção têm esses pontos em comum. Quais são as diferenças, pessoal? Vem comigo para a tela. Na suspensão, lembrem o seguinte, na suspensão nós temos 3 S. O que significa isso? Na suspensão nós temos S de sem trabalho, S de sem salário e S de sem contagem de tempo de serviço. Então, lembrem que na suspensão, lembrem aqui, ó, S de suspensão tem 3 S. Que são os nossos 3 S? Sem trabalho, sem salário e sem contagem de tempo de serviço. Então, durante a suspensão contratual, o empregado não está trabalhando, mas também não vai receber o salário correspondente e não terá contagem de tempo de serviço. Enquanto que na interrupção contratual, vamos lá, I de interrupção contratual inclui. Então, aqui nós temos a inclusão. Inclui o quê, pessoal? Inclui salário e inclui contagem de tempo de serviço agora. Então, nas hipóteses de interrupção contratual, o empregado não trabalha, mas continua recebendo o salário normalmente e tendo o tempo de serviço computado. Então, I de interrupção inclui salário e inclui contagem de tempo de serviço. Dica para vocês, pessoal. De suspensão, vale a pena dar uma olhadinha na lei 14.020 de 2020. Esta lei foi incluída no nosso edital do 32º Exame de Ordem e trata do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Então, nós temos a possibilidade nesta lei de suspensão do contrato de trabalho em virtude do estado de calamidade pública causado pelo coronavírus. Então, como é uma novidade, como é uma lei que poderá ser cobrada exclusivamente no nosso exame, vale a pena dar uma olhadinha, porque a nossa FGV gosta
lembra dessas novidades, isso pode estar lá na sua prova, ok? E de interrupção, vale a pena dar uma olhada, pessoal, fazer uma leitura atenta no artigo 473 da nossa CLT, que traz aquelas situações de faltas justificadas, hipóteses, portanto, de interrupção contratual. Beleza? Vamos para as nossas questõezinhas para a gente fechar? Determinada sociedade empresária ampliou os benefícios de seus empregados para fidelizá-los e evidenciar sua responsabilidade social. Dentre outras medidas, aderiu voluntariamente ao programa da empresa cidadã. E assim aumentou o período de licença maternidade e licença paternidade de seus empregados. Marcondes, empregado da referida empresa, que será pai em breve, requereu ao setor de recursos humanos a ampliação do seu período de licença paternidade. E agora deseja saber quanto tempo ficará afastado. Assinale a opção que, de acordo com a lei, indica o período total da licença paternidade de Marcondes, que Marcondes aproveitará. Vamos lá, pessoal? Licença maternidade primeiro. Licença maternidade, em regra, ela é de 120 dias, ok? Em regra, ela é de 120 dias. Para as empresas que fazem parte do programa Empresa Cidadã, ela pode totalizar 180 dias. Perfeito? Licença paternidade, pessoal, em regra ela é de 5 dias, beleza? Em regra ela é de 5 dias. Para as empresas que pertencem ao programa Empresa Cidadã, a licença paternidade pode totalizar até 20 dias, ok? Então, temos um acréscimo aqui de 15 dias na licença paternidade. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra D, 20 dias de licença paternidade. Beleza, pessoal? Maravilha? E agora, para a gente fechar a questãozinha 9. Enzo é professor de matemática em uma escola particular em que é empregado há 8 anos, então ele é professor. Após 2 anos de namoro e 1 ano de noivado, irá se casar com Carla, que é advogada, empregada em um escritório de advocacia há 5 anos. Sobre o direito à licença pelo casamento, então licença gala, licença casamento, de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta. Vamos lá? O casal poderá faltar aos seus empregos, respectivamente, por até 3 dias úteis para as núpcias. Não, pessoal, nós temos licenças diferentes aqui, porque o Enzo ele é professor, beleza? Então ele vai seguir o que diz o artigo 320 da CLT e não a previsão geral do artigo 473. B. Carla, por ser advogada, terá afastamento de 5 dias. Não, ela terá afastamento de 3 dias consecutivos. E Enzo, por ser professor, poderá faltar por 2 dias corridos. Não, Enzo terá direito a 9 dias, pessoal, de acordo com o artigo 320 da CLT. Alternativa C, Enzo poderá faltar ao serviço por 9 dias, enquanto Carla poderá se ausentar por 3 dias consecutivos. Perfeito, pessoal! Licença gala, licença casamento para professor de 9 dias está no artigo 320 da CLT, enquanto que para Carla, empregada, seletista, advogada, sem nenhuma regra específica, nós vamos aplicar a regrinha do artigo 473 da CLT, 3 dias consecutivos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Falamos aqui sobre uma série de assuntos e aspectos importantes sobre o contrato de trabalho. Espero vê-los em breve no nosso próximo encontro. Um grande abraço, tchau, tchau, até lá!